Desprezada pela própria família por estar grávida, mulher é expulsa de casa. No entanto, quando a verdade veio à tona, todos ficaram chocados. Lúcia cresceu em uma casa que, de certa forma, já havia sido marcada pelo desamor antes mesmo de ela nascer. Seu pai, Adalberto, era um homem de olhar duro, rosto sempre fechado, e raramente sorria. Ele parecia carregar nas costas o peso de uma vida inteira de frustrações, como se o mundo tivesse sido injusto com ele desde o começo. A relação de Adalberto com Lúcia era particularmente cruel. Para ele, Lúcia era quase um erro, um estorvo. Se algo dava errado em casa, se as contas não batiam, se algum problema surgia, era em Lúcia que ele despejava toda a sua raiva. E isso começou desde que ela era pequena, uma criança que só queria um pouco de carinho. Enquanto os irmãos de Lúcia, Ricardo e Felipe, recebiam atenção e afeto, era diferente para ela. Adalberto tinha orgulho dos meninos. Eles sempre foram o futuro da família, os que fariam o nome da casa. Felipe, o mais velho, era constantemente elogiado pela inteligência. Já Ricardo, o mais novo, era o esforçado, aquele que sempre se dedicava. Mas para Lúcia, não havia elogios. Não havia tapinhas nas costas, não havia sorrisos. Para Adalberto, ela era invisível, exceto quando ele precisava encontrar alguém para culpar. Clarice, a mãe de Lúcia, estava sempre por perto, mas não fazia nada. Ela era uma mulher frágil, de poucas palavras, que parecia ter aceitado seu papel de espectadora em sua própria vida. Clarice raramente olhava nos olhos de Lúcia quando Adalberto gritava. Ela baixava a cabeça, suspirava e voltava aos seus afazeres. Talvez fosse medo, talvez fosse resignação. O que importava é que, para Lúcia, aquilo era devastador. Saber que sua própria mãe não a defendia, não a abraçava quando o pai a tratava como um fardo, doía mais do que qualquer palavra cruel que Adalberto pudesse dizer. Lúcia crescia assim, sempre à margem, sempre a que sobrava. Quando os irmãos estavam fora, brincando ou estudando, era ela quem ficava com as responsabilidades da casa. Aos 8 anos, já ajudava nos afazeres domésticos. Lavava os pratos, limpava os cômodos, arrumava a bagunça que os outros faziam. E se algo não saísse como Adalberto queria, uma panela queimada, uma mancha no chão, lá vinha bronca. Você não serve para nada, ele dizia, apontando o dedo na sua cara, os olhos cheios de fúria. Lúcia ficava imóvel, segurando o choro, porque sabia que se chorasse, a bronca seria pior. E Clarice, como sempre, se escondia em algum canto, fingindo que não ouvia. As festas de família eram outro ponto de dor para Lúcia. Quando se reuniam os tios e primos, Adalberto fazia questão de exibir os filhos homens. Felipe vai ser médico, ele dizia orgulhoso. Ricardo é bom de contas, vai ser um grande empresário. E sobre Lúcia? Nada. Se alguém perguntava algo sobre ela, ele respondia de forma seca. Lúcia cuida da casa. Só isso. Como se sua filha não tivesse sonhos, vontades, nada. Ela era apenas a garota que fazia as coisas funcionarem nos bastidores. Uma figura invisível, enquanto os holofotes estavam sempre nos irmãos. Aos poucos, Lúcia foi aprendendo a calar. Se antes ela tentava se aproximar do pai, aos 10 anos já havia desistido. Parou de esperar qualquer palavra amável ou gesto de carinho. Não adiantava. Qualquer tentativa de se aproximar de Adalberto era rebatida com um olhar de impaciência ou um comentário ríspido. Você ainda tá aqui? Vai fazer alguma coisa útil. Lúcia se tornava cada vez mais fechada. Na escola, não tinha muitos amigos. Não por ser tímida, mas porque nunca acreditou que alguém gostaria de ficar perto dela. Afinal, se nem seu pai a suportava, quem mais poderia querer sua companhia? Mesmo os momentos de brincadeira eram escassos para Lúcia. Enquanto os irmãos jogavam bola no quintal ou corriam pela rua, ela estava sempre envolvida em alguma tarefa. Não porque quisesse, mas porque essa era sua função. Era como se ela tivesse nascido para servir, para ser a sombra dos irmãos, invisível, apenas fazendo o que lhe mandavam.
Ela sonhava, claro, como qualquer criança, com momentos de diversão, com liberdade. Mas esses momentos pareciam sempre distantes, quase inalcançáveis. Havia uma espécie de muro invisível entre ela e o mundo dos outros. Um dos poucos momentos de respiro de Lúcia era quando ela conseguia escapar para o quarto e ficava sozinha. Ela tinha uma boneca velha, a única que havia ganho, e mesmo não sendo tão bonita quanto as bonecas das outras meninas, era o único consolo que tinha. Às vezes, Lúcia ficava horas sentada, segurando a boneca, conversando com ela em sussurros, como se fosse sua única amiga. Ali, naquele pequeno universo de faz de conta, ela criava histórias onde era amada, onde tinha uma vida diferente, onde seu pai a abraçava e dizia que estava orgulhoso dela. Era a única forma que Lúcia encontrava de escapar, nem que fosse por alguns minutos, da realidade dura que vivia. Mas não era fácil. Cada dia era uma batalha silenciosa. Adalberto tinha uma presença esmagadora na casa. Mesmo quando não estava gritando ou criticando, o silêncio dele pesava. Lúcia sempre tinha a sensação de que ele estava apenas esperando um erro para despejar sua raiva. E essa tensão constante fazia com que ela andasse na ponta dos pés, como se qualquer movimento errado pudesse desencadear uma explosão. E o que mais a machucava era saber que, por mais que ela se esforçasse, por mais que fizesse tudo certo, nunca era o suficiente. Se ela limpava a casa, ele encontrava um detalhe para criticar. Se cozinhava, ele reclamava do tempero. Sempre havia algo errado aos olhos de Adalberto, e Lúcia se acostumou com isso. Acostumou-se a ser a falha, o problema. Com o tempo, passou a acreditar que talvez fosse verdade. Talvez ela realmente não servisse para nada. Seus irmãos, por outro lado, não pareciam notar ou se importar com o que acontecia. Eles estavam ocupados demais com suas próprias vidas para perceber a dor silenciosa que Lúcia carregava. Felipe e Ricardo saíam, riam, faziam planos para o futuro, enquanto Lúcia ficava para trás, presa em um ciclo de desprezo e rejeição. Para eles, tudo estava como deveria estar. Lúcia era apenas a irmã que cuidava da casa, que sempre estava por ali, mas nunca realmente fazia parte de nada. E assim, os anos foram passando, e Lúcia foi se acostumando à sua condição. Não havia expectativas, não havia sonhos compartilhados com ninguém. Só havia o silêncio, as tarefas diárias e a solidão que a acompanhava em cada canto daquela casa. Uma solidão que, mesmo cercada de gente, parecia aumentar a cada dia. Quando Lúcia entrou na adolescência, ela já sabia que sua vida seria sempre cheia de responsabilidades. Desde pequena, ela fazia tudo na casa. Lavava a louça, arrumava os quartos, cozinhava quando a mãe estava ocupada demais ou não queria fazer o jantar. Nada disso mudou quando fez 13, 14, 15 anos. Na verdade, só ficou pior. Seus irmãos, Ricardo e Felipe, estavam começando a se dedicar aos estudos e a sair mais com os amigos. Eles praticamente não ficavam em casa, e isso deixava para Lúcia ainda mais tarefas. Agora, além de cuidar das suas obrigações, precisava também arrumar a bagunça deles. Mas, apesar de todo o peso que carregava dentro de casa, Lúcia tinha um pequeno refúgio, um lugar onde ela se sentia um pouco mais leve, sua amizade com Isabela. Isabela era sua amiga desde a infância. As duas cresceram na mesma rua e sempre estudaram na mesma escola. Quando eram mais novas, passavam o dia brincando juntas. Isabela vinha até a casa de Lúcia e as duas corriam pelo quintal, subiam nas árvores e inventavam histórias com bonecas ou qualquer objeto que encontrassem. Para Lúcia, aqueles momentos com a amiga eram como respirar depois de passar o dia todo mergulhada em uma vida que não parecia sua. Na adolescência, a amizade das duas mudou um pouco, mas permaneceu forte. Não havia mais tantas brincadeiras com bonecas ou histórias de faz de conta, mas havia conversas intermináveis. Elas conversavam sobre a vida, sobre a escola, sobre o futuro. Isabela era sempre otimista. Um dia, a gente vai sair dessa rua e conhecer o mundo, Lúcia, dizia ela com um brilho nos olhos. Eu vou ser atriz, e você pode ser o que quiser. Mas, para Lúcia, esses sonhos de Isabela pareciam distantes.
Ela não conseguia imaginar um futuro diferente. Como poderia? Sua vida estava presa em uma rotina que parecia inquebrável. Era como se o mundo lá fora fosse de outra cor, e ela não tivesse o direito de sonhar com ele. Mesmo assim, as palavras de Isabela traziam um pouco de esperança para Lúcia. Quando estavam juntas, pelo menos por um breve momento, ela conseguia imaginar uma vida diferente. Às vezes, as duas se sentavam em uma pequena praça perto de casa e observavam o céu. Isabela sonhava alto, falava de viagens, de liberdade. Lúcia, por outro lado, apenas ouvia. Não conseguia se ver em nenhum desses sonhos, mas gostava de escutar. Eram momentos que a faziam esquecer a rigidez da sua vida em casa. Isabela sempre foi boa em perceber quando Lúcia estava especialmente abatida. Nessas ocasiões, fazia de tudo para animá-la. Sabe, você é muito mais forte do que pensa, dizia ela com convicção. Lúcia, no entanto, nunca acreditava de verdade. Ela se via apenas como a garota que cuidava da casa, que servia aos outros e que era esquecida. Isabela, você não entende, dizia Lúcia, com um sorriso triste. Minha vida vai ser sempre assim. Eu não sei como mudar isso. Apesar das conversas sobre sonhos e futuro, a realidade de Lúcia permanecia dura. Em casa, seu pai, Adalberto, continuava o mesmo homem frio e autoritário. Qualquer tentativa de questionar suas ordens era imediatamente reprimida. Você está falando com quem? Ele dizia, sempre com um tom ameaçador. Lúcia sabia que não adiantava discutir. Quanto mais tentava, mais pesado era o castigo, seja em palavras ou na forma como ele a ignorava por dias. Naquela casa, o silêncio de Adalberto era tão doloroso quanto seus gritos. Clarice, a mãe, como sempre, observava tudo de longe. Ela continuava a ser a mulher calada, que raramente se impunha. Havia momentos em que Lúcia sentia um pouco de compaixão vindo de Clarice, como quando a filha estava exausta ou chorava em silêncio à noite. Mas isso nunca resultava em qualquer ação da parte dela. Clarice parecia perdida em seu próprio mundo, como se estivesse vivendo em um modo automático, incapaz de lutar por si mesma ou por Lúcia. Fora de casa, a escola também não era um refúgio. Na sala de aula, Lúcia era apenas uma aluna comum. Não era a mais popular, nem a mais inteligente, apenas passava despercebida. Ela se esforçava o suficiente para não reprovar, mas não tinha energia para se destacar. Isabela era diferente. Mesmo que não fosse a garota mais popular, tinha uma presença forte. Ela conseguia fazer amigos com facilidade e era sempre aquela que as pessoas procuravam quando queriam conversar ou se divertir. Apesar das diferenças entre elas, Isabela nunca abandonou Lúcia. Quando viam outras meninas indo ao cinema ou à lanchonete depois da escola, Isabela sempre tentava incluir Lúcia nos planos. Vamos, vai ser divertido. Você precisa sair um pouco, dizia ela, com um sorriso insistente. Às vezes, Lúcia cedia. Mas, na maioria das vezes, ela acabava inventando uma desculpa. Tenho que voltar para casa, dizia, sabendo que Adalberto não aceitaria que ela saísse sem motivo. Mesmo nos raros momentos em que conseguia sair, sua mente estava sempre preocupada com o que a esperava em casa. O peso da responsabilidade nunca a abandonava completamente. Por mais que Isabela fosse uma amiga dedicada e amorosa, havia um limite até onde ela podia ajudar. Ela não entendia totalmente o que Lúcia passava em casa. Tentava, claro, mas não conseguia ver a profundidade da solidão e do peso que a amiga carregava. Quando falava sobre sair de casa, Isabela via isso como algo simples. Quando você fizer 18 anos, vai embora e pronto. Pode morar comigo se quiser. Isabela tinha uma visão otimista de tudo. Mas Lúcia sabia que não era tão fácil. Ela não podia simplesmente abandonar tudo e deixar a família para trás. Sentia-se presa por laços invisíveis que Isabela, por mais que tentasse, nunca compreenderia por completo. E havia outra coisa que Lúcia não dizia nem para Isabela: o medo. O medo de que, se saísse, sua mãe ficasse ainda mais perdida. O medo de que seus irmãos, que nunca faziam nada para ajudá-la,
a culpassem pelo caos que poderia se instalar na casa. E, acima de tudo, o medo de que, no fundo, seu pai estivesse certo. E se ela realmente não servisse para nada além de cuidar da casa? E se fosse tudo o que ela era capaz de fazer? Mesmo com esses medos e dúvidas, Lúcia encontrava força na amizade com Isabela. As conversas com ela eram o que a mantinha conectada com o mundo fora de casa. Isabela era a prova viva de que existia algo além daquela rotina sufocante. Ela trazia uma luz, uma energia que Lúcia não encontrava em mais nenhum lugar. Isabela fazia rir, mesmo quando o dia havia sido particularmente difícil. Era a única pessoa que Lúcia sabia que, não importa o que acontecesse, estaria lá. Conforme os anos passavam, a amizade entre as duas se aprofundava, e Lúcia começou a perceber que, mesmo com todas as dificuldades, ela tinha algo valioso, alguém que se importava. Isabela era sua âncora, seu ponto de apoio em um mundo que parecia sempre desabar. E, apesar de não acreditar nos sonhos grandiosos que a amiga tinha para o futuro, Lúcia se permitia, de vez em quando, imaginar um caminho diferente. Talvez, só talvez, um dia ela pudesse encontrar uma forma de sair daquela vida e descobrir quem realmente era. Talvez um dia, ela pudesse ser mais do que apenas a filha que cuida da casa. Por enquanto, Lúcia continuava vivendo um dia de cada vez. As responsabilidades, as broncas de Adalberto, a ausência emocional de Clarice, tudo continuava do mesmo jeito. Mas havia algo em sua amizade com Isabela que lhe dava forças para continuar. Mesmo que ainda não pudesse ver uma saída, ela sabia que, com Isabela ao seu lado, poderia suportar mais um dia. E mais outro. E mais outro. E assim, Lúcia seguia em frente, sem saber exatamente para onde a vida a levaria, mas com a certeza de que, enquanto tivesse sua amiga ao seu lado, ela não estava sozinha. Lúcia não esperava que sua vida pudesse mudar tão rapidamente. Ela já estava acostumada com a rotina pesada e com a ideia de que seu futuro seria uma repetição interminável dos dias de trabalho doméstico e desamor em casa. Mas, como dizem, a vida tem formas estranhas de surpreender a gente. E para Lúcia, a surpresa veio na forma de Mauro. Mauro apareceu em sua vida de maneira despretensiosa. Ele morava na mesma vizinhança, mas eles nunca tinham realmente se falado. Mauro era um rapaz simples, que trabalhava como entregador em uma loja de materiais de construção. Ele estava sempre passando pela rua em sua bicicleta, com a postura relaxada e o sorriso fácil. Para Lúcia, ele era apenas mais um rosto entre tantos. Mas tudo mudou em uma tarde, quando ele parou para conversar com ela. Naquele dia, Lúcia estava voltando do mercado, carregando sacolas pesadas. Seus braços doíam, mas ela nem pensava em pedir ajuda a alguém. Fazia parte da sua vida carregar fardos, tanto os físicos quanto os emocionais, e ela nunca esperava que alguém se oferecesse para dividir o peso. Mas Mauro, que vinha na bicicleta, parou ao vê-la. "Ei, deixa eu te ajudar com isso", ele disse, descendo da bicicleta e se aproximando sem esperar uma resposta. Lúcia ficou surpresa. Ninguém costumava parar para ajudá-la, ainda mais alguém como Mauro, que sempre parecia ocupado indo e vindo. Por um instante, ela pensou em recusar, mas o sorriso no rosto dele a fez mudar de ideia. Ele pegou as sacolas de suas mãos, e os dois começaram a caminhar juntos em direção à casa dela. No início, a conversa foi meio tímida. Lúcia não estava acostumada a falar muito com os outros, especialmente com alguém que não fosse Isabela. Mas Mauro parecia ter o dom de deixá-la à vontade. Ele não era como as pessoas da casa dela, que só sabiam criticar ou ignorar. Mauro perguntava sobre coisas simples, como ela estava, o que gostava de fazer, e a ouvia com atenção, algo que ninguém fazia em sua casa. Era um tipo de conversa leve, sem julgamentos ou cobranças. Conforme eles caminhavam, Lúcia se pegou rindo de uma piada boba que ele fez sobre os gatos da vizinhança, algo que parecia impossível acontecer. Há quanto tempo ela não ria de verdade? Talvez anos. Quando chegaram à porta da casa dela, Mauro entregou as sacolas com um sorriso e disse: "Se precisar de ajuda de novo, só chamar." Aquele gesto, por menor que fosse,
tocou Lúcia de uma forma que ela não esperava. Mauro tinha sido gentil sem querer nada em troca, e isso era algo raro em sua vida. Ela agradeceu e entrou em casa, ainda com o sorriso dele na mente. Algo nele a fez sentir que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava prestando atenção nela, não porque esperava algo ou queria apontar seus erros, mas porque simplesmente se importava. Nos dias seguintes, Lúcia começou a perceber Mauro mais e mais. Ele passava pela casa dela na bicicleta e sempre acenava com um sorriso. Às vezes, parava para trocar algumas palavras rápidas, e aquelas pequenas conversas foram ficando cada vez mais frequentes. Mauro tinha uma energia diferente de tudo o que Lúcia conhecia. Ele parecia ser alguém que via o lado bom da vida, mesmo que não tivesse muito. E aquilo era novo para ela. Aos poucos, Mauro foi entrando na vida de Lúcia, e ela nem percebeu quando passou a esperar por aqueles momentos em que ele aparecia. Cada encontro com ele era como uma pausa na sua realidade sufocante. Quando conversava com Mauro, ela podia esquecer das cobranças de Adalberto, da apatia de sua mãe e da ausência emocional dos irmãos. Com Mauro, Lúcia se sentia vista, e isso a fazia se sentir viva de novo. Um dia, depois de várias semanas dessas conversas casuais, Mauro convidou Lúcia para sair. Não foi nada grandioso, apenas um convite para tomar um sorvete depois que ele saísse do trabalho. Lúcia hesitou. Adalberto nunca permitiria que ela saísse assim, sem um motivo claro, e ela sabia que enfrentaria problemas se ele descobrisse. Mas, pela primeira vez, Lúcia sentiu uma vontade forte de fazer algo por si mesma, de escapar um pouco daquela prisão que era sua casa. Ela aceitou o convite. Naquela noite, quando saiu de casa, o coração de Lúcia estava acelerado, não só pela expectativa de estar com Mauro, mas também pelo medo das consequências. Mas, assim que se encontrou com ele, o nervosismo foi diminuindo. Mauro a recebeu com aquele mesmo sorriso acolhedor de sempre, e, por algumas horas, Lúcia conseguiu esquecer tudo o que aprendia. Eles conversaram sobre tantas coisas, sonhos, infância, trabalho, e, pela primeira vez, Lúcia falou sobre si mesma de uma forma que nunca havia feito com ninguém, nem com Isabela. Mauro parecia genuinamente interessado em ouvir. Ele não a interrompia, não a corrigia, apenas prestava atenção. E, quando falava, seus olhos brilhavam com um entusiasmo que Lúcia nunca tinha visto antes. Ele falou sobre seus planos, suas pequenas conquistas, e Lúcia começou a sentir algo novo dentro de si, esperança. Mauro fazia com que ela acreditasse que talvez, só talvez, houvesse algo além daquela vida que ela estava acostumada a viver. Depois daquela noite, os dois começaram a se ver com mais frequência. Às vezes, era apenas um encontro rápido, uma conversa no portão da casa de Lúcia, enquanto Mauro passava depois do trabalho. Outras vezes, eles conseguiam passar mais tempo juntos, conversando sobre tudo e sobre nada. Mauro sempre tinha algo positivo para dizer, e isso a fazia ver o mundo de forma diferente. Pela primeira vez em anos, Lúcia sentia que talvez não estivesse destinada a viver a vida de amargura e solidão que conhecia. No entanto, havia uma sombra pairando sobre essa nova felicidade de Lúcia, Adalberto. O pai dela não gostava de Mauro desde o início. Ele não via com bons olhos o fato de Lúcia estar se aproximando de um rapaz que, aos seus olhos, não tinha futuro. Para Adalberto, Mauro era apenas mais um jovem sem ambição, sem grandes planos, alguém que não estava à altura dos filhos que ele imaginava. E isso incomodava Lúcia profundamente, porque, pela primeira vez, ela estava fazendo algo que a fazia feliz, mas sabia que isso nunca seria aceito por seu pai. Adalberto deixou claro o que pensava. Em uma das noites em que Lúcia estava mais feliz, após passar um tempo com Mauro, o pai a confrontou. Você acha que esse moleque vai te levar a algum lugar? Ele não tem nada para te oferecer. Disse ele, com o tom de voz cortante de sempre. Lúcia ficou em silêncio, como de costume. Ela já sabia o que viria depois. Mas, por dentro, algo havia mudado. Ela não estava mais tão disposta a aceitar o que ele dizia sem questionar. Mauro havia plantado dentro dela uma pequena semente de coragem, e, aos poucos, Lúcia começou a perceber que poderia lutar por sua própria felicidade,
mesmo que isso significasse enfrentar Adalberto. As coisas, no entanto, não seriam tão fáceis. Lúcia sabia que teria que fazer escolhas difíceis, e o peso dessas escolhas já começava a se fazer sentir. Mas, pela primeira vez em sua vida, ela estava disposta a correr esse risco, porque Mauro havia lhe mostrado que havia algo mais além da dor e do sacrifício. Havia amor. Havia esperança. E, pela primeira vez, Lúcia estava pronta para agarrar isso com todas as suas forças. As coisas entre Lúcia e Mauro começaram a ficar mais sérias rapidamente. Para Lúcia, ele representava algo que ela nunca tinha sentido antes: liberdade, carinho e a esperança de uma vida diferente da que ela conhecia. Mas essa felicidade tinha um preço. Lúcia sabia que seu pai, Adalberto, nunca aceitaria o relacionamento. Ele já havia deixado claro em conversas ríspidas que não via Mauro com bons olhos. Para Adalberto, Mauro não passava de um moleque sem futuro, e sua desaprovação estava sempre à espreita. Mesmo assim, Lúcia não conseguia desistir. Mauro era a única pessoa que a fazia sentir viva e querida, algo que nunca tinha experimentado em sua própria casa. Os encontros entre Lúcia e Mauro passaram a ser feitos em segredo. Ela saía discretamente, tentando não chamar a atenção de Adalberto. Muitas vezes, inventava desculpas para sair e encontrar Mauro. No fundo, sabia que uma hora ele descobriria, mas se agarrava àquele pedaço de felicidade que tinha, como se aquilo pudesse protegê-la da tempestade que estava prestes a chegar. E essa tempestade chegou quando Lúcia descobriu que estava grávida. Ela ficou em choque no início. Tinha apenas 17 anos, ainda morava com os pais e mal conseguia imaginar o que aquilo significaria para sua vida. Por um lado, ela se sentia apavorada. Como poderia ser mãe vivendo naquela casa, sob o controle de Adalberto? Por outro lado, uma parte dela se encheu de uma esperança nova. O bebê seria seu, algo que ninguém poderia tirar dela. Pela primeira vez, Lúcia sentiu que talvez pudesse começar uma nova vida com Mauro, longe das sombras daquela casa opressora. No entanto, essa esperança logo foi esmagada pelo medo de contar a verdade. Adalberto não era o tipo de homem que aceitava as coisas com calma. Ele era impiedoso e controlava tudo e todos ao seu redor. O temperamento dele podia explodir por muito menos, e Lúcia sabia que uma notícia como aquela seria o estupim para algo muito pior. Mesmo assim, ela não podia adiar para sempre. Decidiu contar sobre a gravidez durante um jantar, quando todos estavam reunidos. Sentiu que essa era a única forma de enfrentar a situação de uma vez por todas. O ambiente à mesa estava como de costume, pesado, silencioso. Adalberto comia sem trocar muitas palavras, apenas reclamando do trabalho ou de alguma outra coisa da casa. Clarice estava à sua frente, calada como sempre, com os olhos baixos. Ricardo e Felipe, os irmãos de Lúcia, conversavam entre si, sem prestar muita atenção em mais nada. Lúcia quase podia ouvir seu coração batendo no peito enquanto pensava em como começar. Pai, ela disse, com a voz hesitante, quebrando o silêncio que dominava a mesa. Todos os olhares se voltaram para ela. Adalberto levantou os olhos, com uma expressão que misturava impaciência e curiosidade, como se já esperasse algum problema vindo de Lúcia. O que foi? Ele perguntou, com o tom áspero de sempre. Lúcia sentiu a garganta secar. Sabia que não haveria um jeito fácil de dizer aquilo, mas precisava. Então, respirou fundo e falou. Eu estou grávida. A frase saiu baixa, quase como um sussurro, mas foi o suficiente para causar um impacto imediato. Por um segundo, o tempo pareceu parar. O som dos talheres batendo nos pratos cessou, e o silêncio tomou conta da sala. Adalberto ficou paralisado, com o olhar fixo em Lúcia, como se não tivesse compreendido o que ela acabará de dizer. Mas então, como se algo dentro dele tivesse se quebrado, a reação veio com força total. O quê? Gritou ele, batendo a mão na mesa com tanta força que os pratos tremeram. O rosto de Adalberto ficou vermelho, os olhos saltados de fúria. Lúcia mal conseguiu reagir. Sabia que ele ficaria bravo, mas não estava preparada para a explosão que viria em seguida. Grávida?
Ele repetiu, levantando-se da cadeira como se fosse partir para cima dela. Você me diz que está grávida? De quem? Aquele vagabundo, não é? Adalberto começou a andar de um lado para o outro, gritando tão alto que Lúcia tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Lúcia tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela queria explicar, dizer que queria ficar com Mauro, que eles podiam construir uma vida juntos, mas a fúria de Adalberto a sufocava. Você acabou com sua vida. Ele berrou, apontando o dedo para o rosto dela. Você é uma vergonha para essa família. Como teve coragem de fazer isso? Uma menina da sua idade, grávida de um qualquer? Adalberto estava fora de controle. Clarice, que até então não tinha se mexido, olhava para baixo, como sempre fazia quando ele estava bravo. Seus irmãos, Felipe e Ricardo, não disseram uma única palavra. Eles apenas observavam, chocados, sem saber o que fazer ou dizer. Saia da minha casa. Adalberto gritou de repente, a voz quase rouca de tanto gritar. Eu não vou sustentar uma desavergonhada. Se você quer viver assim, que vá com ele. Agora. Lúcia ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. Ela sabia que Adalberto ficaria furioso, mas ser expulsa de casa? Aquilo era mais do que ela podia imaginar. A mãe continuava sem falar nada, sem sequer levantar os olhos para a filha. Era como se ela não existisse ali, como se o destino de Lúcia não fosse assunto dela. Vamos, pegue suas coisas. Adalberto insistiu, a voz ainda carregada de ódio. Eu disse agora. Lúcia, sem alternativa, subiu as escadas tremendo. Cada passo parecia pesar toneladas. Ela entrou no quarto que conhecia tão bem, o único lugar onde tinha encontrado um pouco de paz nos últimos anos. Olhou ao redor, vendo seus poucos pertences, e começou a arrumar o que podia em uma bolsa. Não tinha ideia de onde iria. Só sabia que não podia mais ficar ali. Enquanto empacotava suas roupas, Lúcia ouvia os murmúrios vindos de baixo, as palavras de raiva e desprezo de seu pai ecoando pela casa. As palavras vergonha e desgraça se repetiam, e Lúcia sentia o coração afundar cada vez mais. Quando terminou, desceu as escadas com a bolsa nas mãos. Adalberto não olhou para ela. Ele estava de costas, olhando pela janela com o maxilar travado. Clarice continuava sentada à mesa, quieta, como sempre, com as mãos apertadas no colo. Seus irmãos a observaram por um momento, mas também não disseram nada. Era como se eles não soubessem o que fazer, ou talvez, no fundo, não se importassem de verdade. Lúcia parou na porta da sala por um instante, esperando, talvez uma última palavra da mãe, ou um olhar de um de seus irmãos, algo que dissesse que ainda se importavam. Mas nada veio. O silêncio dela era a confirmação de que estava sozinha. Sem mais nenhuma palavra, Lúcia atravessou a porta da frente e saiu de casa. O ar da noite estava frio, mas o calor da discussão ainda a envolvia como uma nuvem. A realidade de estar na rua, sozinha e grávida, começou a se instalar lentamente. Ela não tinha para onde ir, a não ser para a casa de Mauro. Enquanto caminhava pela rua vazia, lágrimas que ela vinha segurando começaram a escorrer. O que viria a seguir, Lúcia não sabia. Sua vida havia mudado em questão de minutos, e agora, o único pensamento que conseguia manter era o de chegar até Mauro e contar o que tinha acontecido. E com isso, Lúcia seguiu seu caminho, sem olhar para trás, sabendo que, de alguma forma, sua vida nunca mais seria a mesma. Lúcia achava que, finalmente, sua vida estava começando a entrar nos eixos quando foi morar com Mauro. A princípio, as coisas pareciam promissoras. Ela se sentia acolhida pela família dele, especialmente por Dona Olga, a mãe de Mauro, que a tratava como uma filha e lhe dava todo o apoio que ela precisava durante a gravidez. Era como se, pela primeira vez, Lúcia tivesse encontrado uma família de verdade, onde não havia gritos, desprezo ou rejeição. Na casa de Mauro, ela podia respirar. Mesmo sabendo que não seria fácil começar uma vida nova, Lúcia acreditava que, com Mauro ao seu lado, tudo daria certo.
Mauro, no começo, parecia o parceiro ideal. Ele se mostrou presente, atencioso e até empolgado com a chegada do bebê. Falava sobre os planos que tinham para o futuro, sobre como seriam felizes juntos criando o filho. Lúcia se agarrava àquela visão de futuro, afinal, era tudo o que ela tinha. Ela queria acreditar que, apesar de tudo o que tinha passado, agora as coisas dariam certo. Estava determinada a fazer a relação funcionar, a construir uma nova vida para ela e para seu filho, longe das sombras do passado. No entanto, à medida que os meses iam passando, Mauro começou a mudar. Ele já não parecia tão presente, nem tão empolgado. Saía para trabalhar de manhã cedo e voltava cada vez mais tarde, muitas vezes com o cheiro forte de álcool. Lúcia, no início, tentou não se preocupar. Achava que ele estava apenas cansado, tentando trabalhar duro para sustentar a família que estavam começando. Mas, com o tempo, ficou claro que havia algo errado. As saídas de Mauro se tornaram mais frequentes, e ele parecia cada vez mais distante. No começo, Lúcia tentou conversar com ele. Perguntava o que estava acontecendo, por que ele estava chegando tão tarde, e se algo o estava incomodando. Mas Mauro sempre desconversava. Dizia que era só o trabalho, que ele estava fazendo horas extras, que precisava se esforçar para dar conta de tudo. Eu tô fazendo isso por você e pelo nosso filho, ele dizia. E Lúcia, querendo acreditar, tentava se convencer de que era verdade. Mas as dúvidas começaram a crescer. As noites em que Mauro chegava em casa cada vez mais tarde e mais bêbado não faziam sentido para ela. Além disso, ele estava ficando mais irritadiço, distante. Às vezes, ele a ignorava completamente, preferindo ficar em silêncio ou sair de novo logo depois de chegar. Dona Olga, que sempre a apoiava, percebia que algo estava errado, mas não dizia nada diretamente, apenas lançava olhares preocupados para Lúcia, como se soubesse que havia uma tempestade prestes a desabar. Tudo mudou no dia em que Lúcia ouviu os rumores. Estava no mercado da esquina, comprando algumas coisas para casa, quando ouviu duas mulheres conversando. Elas falavam de Mauro, sem saber que Lúcia estava por perto. Você soube que o Mauro tá com outra? Disse uma das mulheres, rindo de um jeito maldoso. Aquela tal de Nádia, e parece que ela também tá grávida. Lúcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela ficou paralisada por um instante, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Nádia? Grávida? Como aquilo era possível? As palavras ecoavam em sua cabeça como um pesadelo. Sentiu uma onda de calor subir pelo corpo, enquanto seu coração batia tão forte que parecia que iria explodir. Tudo o que ela conseguia pensar era, isso não pode estar acontecendo. Tentando manter a calma, Lúcia voltou para casa, com a cabeça girando. Quando Mauro chegou naquela noite, ela o confrontou diretamente. Não conseguiu esperar mais. Precisava saber se era verdade. Mauro, o que está acontecendo? Perguntou, com a voz trêmula. Eu ouvi falarem de você, de outra mulher. Me diz que isso não é verdade. Mauro, que havia chegado bêbado de novo, evitou olhar diretamente para ela. Seu silêncio foi como uma faca no coração de Lúcia. Ela já sabia a resposta antes mesmo de ele falar. Mas Mauro, hesitante, tentou se justificar. Lúcia, eu não queria que fosse assim. As coisas saíram do controle. Ele passou as mãos pelo rosto, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu cometi um erro. A confirmação foi um golpe tão forte que Lúcia sentiu como se o ar tivesse sido arrancado dos seus pulmões. Mauro tinha outra mulher. E ela estava grávida também. Todo o sonho que ela havia construído com ele, todas as esperanças de um futuro melhor, desabaram ali, naquela sala. O homem que prometeu estar ao seu lado, que disse que construiria uma vida com ela, a havia traído da pior forma possível. Como você pôde fazer isso? Lúcia chorou, a voz embargada pela dor. Eu deixei tudo para trás por você. Eu estou grávida do seu filho. E você tem outra mulher. Mauro não respondeu. Não havia o que dizer.
Ele sabia que tinha feito algo imperdoável, e sua postura apenas confirmava isso. Lúcia não sabia o que fazer. Sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Seu corpo tremia, a dor era tão grande que ela mal conseguia pensar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sem parar, mas Mauro não se aproximou para consolá-la. Ele apenas ficou ali, parado, incapaz de enfrentar o que havia causado. Nos dias que se seguiram, Mauro começou a sair cada vez mais. Não havia mais desculpas, nem promessas de que as coisas seriam diferentes. Lúcia sabia que ele estava se distanciando de vez, que a relação entre eles havia acabado. E, eventualmente, Mauro foi embora de vez. Ele deixou Lúcia e o filho que estava por nascer, sem olhar para trás. Foi viver com Nádia, a outra mulher, deixando Lúcia sozinha e desamparada. O colapso de Lúcia foi total. Ela não conseguia entender como tudo tinha dado tão errado. Como poderia Mauro, que havia sido seu porto seguro, o homem que lhe prometeu uma vida melhor, tê-la traído dessa forma? Ela se sentia enganada, quebrada. Toda a esperança que tinha se esvaído. E agora, além de estar sozinha, estava prestes a se tornar mãe, sem saber como seguir em frente. Dona Olga e seu Geraldo, os pais de Mauro, foram os únicos que a apoiaram nesse momento. Eles ficaram ao lado de Lúcia, mesmo sabendo que o filho havia errado gravemente. Dona Olga, em especial, foi como uma mãe para Lúcia, segurando sua mão nos momentos mais difíceis e prometendo que ela não estaria sozinha para criar seu filho. Mas, apesar do apoio deles, a dor da traição de Mauro era algo que Lúcia teria que carregar consigo por muito tempo. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Lúcia. Ela tentava se preparar para a chegada do bebê, mas sua mente estava sempre presa à dor da traição. Como alguém que prometeu amor podia ir embora tão facilmente? Mauro não era mais o mesmo homem por quem ela se apaixonou, e isso era algo difícil de aceitar. Tudo o que restava para Lúcia agora era Miguel, o filho que ela carregava. Ele seria sua nova razão para viver, sua esperança de um futuro melhor, mesmo que Mauro não fizesse mais parte dessa história. O nascimento de Miguel trouxe um momento decisivo para a vida de Lúcia. Após a traição devastadora de Mauro, ela se viu em um turbilhão de sentimentos. A dor e a sensação de abandono quase a consumiram nos primeiros meses, mas o crescimento da barriga, os movimentos do bebê dentro dela, começaram a despertar algo novo, uma força que ela não sabia que possuía. Aos poucos, Lúcia percebeu que, apesar de tudo o que tinha passado, não estava completamente sozinha. Ela tinha alguém muito especial a caminho, alguém que dependeria dela para tudo. Nos últimos meses da gravidez, Lúcia contou com o apoio incondicional de Dona Olga e seu Geraldo, os pais de Mauro. Eles foram uma verdadeira família para ela, mesmo depois de Mauro ter saído de cena. Dona Olga, que sempre foi uma figura materna para Lúcia, a ajudava em tudo. Desde os pequenos conselhos sobre como lidar com as mudanças no corpo até o suporte emocional nos momentos em que Lúcia desmoronava e começava a chorar de repente. Às vezes, a dor da traição de Mauro voltava com força, mas Dona Olga estava sempre lá, segurando a mão dela, dizendo que as coisas iriam melhorar. E, no fundo, Lúcia começou a acreditar nisso. O parto de Miguel foi um momento intenso. Lúcia sentiu um misto de medo e expectativa. Estava em trabalho de parto e, por mais que soubesse que seria difícil, não estava preparada para a experiência física e emocional que aquilo traria. No hospital, cercada por médicos e enfermeiras, Lúcia sentiu que aquele era o ponto de virada da sua vida. A dor das contrações era enorme, mas junto com cada onda de dor, vinha uma certeza crescente: ela precisava ser forte. Precisava aguentar, por Miguel. Aquele bebê era a nova razão de sua existência. Quando Miguel finalmente nasceu, Lúcia sentiu uma explosão de emoções que ela jamais imaginaria sentir. O choro do bebê preencheu o quarto de hospital, e, quando o colocaram em seus braços, tudo pareceu silenciar. O mundo à sua volta desapareceu, e só restou aquela pequena vida em suas mãos. Lúcia olhou para Miguel com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de uma emoção que ela não sabia como descrever. Ele era pequeno, frágil, e ao mesmo tempo, o ser mais importante da sua vida.
A partir daquele momento, tudo o que ela faria seria por ele. Bem-vindo ao mundo, Miguel, Lúcia sussurrou com a voz embargada. Naquele instante, Lúcia soube que, independentemente do que acontecesse a partir dali, ela daria tudo para garantir que Miguel tivesse uma vida melhor do que a que ela teve. Toda a rejeição que sofreu na infância, a dor de ter sido traída, o sentimento de abandono, nada disso importava mais. O que importava agora era Miguel, e ela sabia que faria qualquer coisa para protegê-lo, para que ele nunca sentisse a solidão que ela sentiu por tantos anos. Os primeiros dias com Miguel foram um desafio, como é para qualquer mãe de primeira viagem. As noites sem dormir, o choro constante, o cansaço que parecia não ter fim. Mas, apesar de tudo isso, Lúcia se sentia renovada. Cuidar de Miguel, amamentá-lo, acalmá-lo quando ele chorava, fazia com que ela sentisse uma nova força que crescia dentro dela. Cada sorriso que Miguel dava, cada pequeno progresso, como abrir os olhos ou segurar seu dedo com a mãozinha minúscula, fazia com que Lúcia tivesse a certeza de que tudo estava valendo a pena. Dona Olga continuava sendo uma presença constante, ajudando Lúcia nos cuidados com o bebê e dando-lhe conselhos de mãe experiente. Mas, à medida que os dias passavam, Lúcia começou a se sentir mais confiante. Ela percebia que estava dando conta sozinha, que estava sendo capaz de cuidar de Miguel e de si mesma. Havia uma força nova em sua vida, uma determinação que ela não sabia que possuía até então. Com Miguel, ela tinha uma nova razão para levantar todas as manhãs e seguir em frente, não importava o quão difícil o dia anterior tivesse sido. Aos poucos, Lúcia começou a deixar o passado para trás. As memórias dolorosas de Mauro ainda estavam lá, mas elas começaram a perder o poder de feri-la tanto quanto antes. Ela parou de esperar qualquer retorno dele, parou de se perguntar o que poderia ter feito diferente. Mauro havia feito suas escolhas, e ela estava fazendo as dela. A vida dela agora girava em torno de Miguel e do que ela poderia construir para eles dois. Nos meses seguintes, Lúcia começou a trabalhar como empregada doméstica em algumas casas da vizinhança para sustentar o filho. Não era um trabalho fácil, mas ela o fazia com dedicação. Cada centavo que ganhava era para garantir que Miguel tivesse o que precisasse. Ela se sentia orgulhosa por estar conseguindo seguir em frente, por estar construindo uma vida com suas próprias mãos, mesmo que não fosse a vida que tinha imaginado anos atrás. Os primeiros passos de Miguel, os primeiros sons que ele fazia tentando falar, eram pequenos momentos que traziam felicidade a Lúcia. Ver o filho crescendo saudável, aprendendo a explorar o mundo ao seu redor, era tudo o que ela precisava para se sentir realizada. Ele era a luz que iluminava sua vida todos os dias. Mesmo com todo o peso das responsabilidades, Lúcia percebeu que estava se transformando. Ela não era mais aquela menina frágil, que aceitava tudo em silêncio, que vivia à sombra dos outros. A maternidade a fez crescer, a fez perceber que, apesar de todas as dificuldades que enfrentou, ela era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Miguel lhe deu uma nova perspectiva, uma nova missão. E, com ele ao seu lado, Lúcia sentia que podia enfrentar o mundo. Dona Olga e seu Geraldo continuaram sendo uma parte importante de sua vida, sempre por perto para ajudar quando precisasse. A presença deles era um lembrete de que, apesar de ter sido abandonada por Mauro, ela não estava sozinha. Havia pessoas que se importavam com ela e com seu filho. E, com o tempo, Lúcia começou a formar uma nova família. Não a que tinha sonhado quando se apaixonou por Mauro, mas uma família forte e unida, construída com amor e apoio mútuo. Agora, cada vez que olhava para Miguel, Lúcia via mais do que apenas o filho que ela amava. Via a força que ela nunca soube que tinha. Via a superação de tudo o que viveu e o futuro que ainda poderia construir. Ela havia passado por momentos de escuridão, mas agora, com Miguel ao seu lado, Lúcia tinha a certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, ela e seu filho enfrentariam juntos. Lúcia nunca pensou que algum dia ouviria a voz do pai pedindo desculpas. Para ela, Adalberto sempre foi um homem inflexível, duro como pedra, alguém que jamais admitiria que estava errado. Desde a infância, ele havia sido uma figura que controlava tudo com mãos de ferro, sempre pronto a gritar ou criticar. Mas agora, as coisas estavam diferentes.
tudo começou com uma ligação inesperada. Lúcia estava em casa, cuidando de Miguel, quando o telefone tocou. Ela quase não atendeu, porque estava ocupada com as tarefas diárias. Quando pegou o aparelho e ouviu aquela voz familiar, por um segundo, ela não soube o que dizer. Lúcia, era a voz de Adalberto, mas não soava como a de costume. Havia algo diferente, uma fragilidade que Lúcia não reconhecia. Ele estava mais velho, claro, e parecia mais cansado. Eu preciso falar com você. Houve um silêncio pesado entre eles. Lúcia segurava o telefone com força, sem saber o que responder. Fazia anos desde que fora expulsa de casa. A última vez que viu Adalberto, ele a havia mandado embora sem pensar duas vezes, com palavras duras que ainda ecoavam na memória dela. Lúcia, depois de todo aquele tempo, havia seguido em frente, construído sua vida com Miguel, longe da sombra opressiva do pai. Por que ele estava ligando agora? O que você quer? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Eu estou doente, Lúcia. A voz de Adalberto soava fraca, quase como se ele estivesse com dificuldade para falar. Preciso te ver. Preciso conversar. Lúcia não sabia como reagir. Doente? O pai dela, o homem que sempre pareceu indestrutível, estava doente? Parte dela sentiu uma pontada de alívio, como se o destino estivesse finalmente cobrando dele por todas as injustiças que havia cometido. Mas outra parte, a parte que ainda carregava um resquício de amor familiar, se encheu de confusão. Ela nunca tinha imaginado que ouviria essas palavras de Adalberto, nunca pensou que ele um dia pediria ajuda. Apesar das dúvidas, Lúcia aceitou encontrá-lo. Não sabia o que esperar desse reencontro, mas algo dentro dela, talvez a responsabilidade que sempre sentiu pela família, ou o simples desejo de entender o que estava acontecendo, a fez dizer sim. Quando chegou à casa onde cresceu, tudo parecia diferente. Não era apenas a casa em si, que agora parecia mais velha, com o jardim mal cuidado e a pintura descascando. Era a sensação de estar de volta àquele lugar depois de tanto tempo. O peso das lembranças veio com força. Cada canto daquela casa tinha uma memória, boa ou ruim, e a maioria delas envolvia o pai. Lúcia respirou fundo antes de entrar. Adalberto estava sentado em uma cadeira de rodas na sala. O homem que um dia foi tão vigoroso e cheio de autoridade parecia pequeno, encolhido em si mesmo. Seus olhos, antes tão duros, agora estavam cansados, e sua pele pálida refletia a gravidade de sua condição. Ele olhou para Lúcia com uma mistura de surpresa e alívio. Lúcia, ele começou, com a voz falhando um pouco. Ela permaneceu em silêncio, observando-o. Aquilo era estranho. O pai que a havia expulsado, que nunca mostrou um pingo de arrependimento, agora estava ali, visivelmente quebrado. Eu sei que errei, disse ele, baixando os olhos. Errei muito com você. As palavras pareciam pesar no ar. Lúcia ainda não sabia como responder. Passaram-se anos desde que ela ouviu qualquer tipo de desculpa vindo dele. Será que ele estava mesmo arrependido? Ou era apenas o medo da morte que o fazia buscar redenção? Por que agora? Lúcia perguntou, a voz controlada, mas cheia de dor acumulada. Por que só agora, depois de tudo, você está dizendo isso? Adalberto suspirou, e por um momento, ele parecia ainda mais velho do que realmente era. Ele olhou para Lúcia com uma expressão de tristeza, algo que ela nunca tinha visto nele antes. Eu passei muitos anos, com raiva. Raiva de mim mesmo, da vida, e acho que joguei isso em você. Não tinha o direito de fazer isso. Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Eu te culpei por coisas que não eram culpa sua. Eu estava errado, e me arrependo de não ter percebido isso antes. Lúcia sentiu um nó na garganta. Era tudo o que ela sempre quis ouvir, mas ao mesmo tempo, era difícil aceitar. Durante anos, ela carregou o peso do desprezo de Adalberto, acreditando que talvez fosse realmente culpada por todos os problemas da família. E agora, ele estava ali, admitindo que havia errado. Parte dela queria perdoá-lo,
mas outra parte ainda estava machucada demais para simplesmente deixar tudo para trás. Eu só queria que você soubesse que me arrependo, continuou ele, com os olhos cheios de lágrimas. E que, antes que eu me vá, eu queria pedir seu perdão. O silêncio que seguiu foi quase insuportável. Lúcia olhou para o pai, vendo nele o homem que a fez sofrer tanto, mas também vendo alguém que, no fundo, estava quebrado e arrependido. Pela primeira vez, ela percebeu que Adalberto não era invencível, que ele também tinha falhas e, finalmente, estava reconhecendo isso. Lúcia respirou fundo e deu um passo à frente, sentando-se ao lado dele. A raiva que ela carregava por tanto tempo começou a se dissipar, lentamente. Não era fácil, e ela sabia que o perdão não viria de uma hora para outra. Mas, naquele momento, algo dentro dela começou a mudar. Eu te perdoo, pai, disse ela, com a voz baixa. Mas não por você. Eu te perdoo por mim. Porque eu preciso seguir em frente. Adalberto assentiu, as lágrimas caindo silenciosamente. Ele sabia que o perdão de Lúcia não apagaria o passado, mas, naquele instante, era o suficiente. Era o começo de uma cura que ambos precisavam. Os meses seguintes foram marcados por uma reaproximação lenta. Lúcia começou a visitá-lo com mais frequência, mesmo que o passado ainda estivesse ali, rondando cada conversa. Adalberto, enfraquecido pela doença, não tinha muito tempo, mas usou o que restava para tentar fazer as pazes com a filha que ele um dia rejeitou. E Lúcia, por mais que o processo fosse doloroso, encontrou uma certa paz em saber que, ao final da vida dele, ela não carregaria mais o fardo daquele relacionamento quebrado. Quando Adalberto faleceu, Lúcia sentiu uma mistura de emoções. Havia tristeza, claro, mas também havia um alívio silencioso. Ela não havia ficado com o pai até o fim porque ele merecia, mas porque ela merecia. Merecia finalmente deixar para trás anos de dor e ressentimento, e seguir em frente com sua vida e com seu filho, sem o peso do passado a segurá-la. Com a morte de Adalberto, Lúcia sentiu que um ciclo importante de sua vida havia se encerrado. Aquele homem, que por tanto tempo representou o centro de sua dor e sofrimento, não estava mais presente. E, embora o processo de perdão tivesse sido lento e doloroso, ela se sentia em paz. Mas isso não significava que todos os problemas estivessem resolvidos. Havia ainda outras questões para lidar, e, principalmente, sua relação com Clarice, sua mãe. Clarice, após a morte de Adalberto, ficou sozinha na casa onde Lúcia cresceu. A mesma casa que, durante tantos anos, foi um lugar de tristeza e silêncio. Clarice não era mais a mulher submissa que nunca levantava a voz ou defendia a filha, mas a verdade é que, mesmo sem Adalberto, ela parecia perdida. Não sabia como seguir em frente sozinha. E, para piorar a situação, as condições financeiras estavam ruins. As dívidas se acumulavam, e Clarice estava prestes a perder a casa. A velha casa que, por mais dolorosa que fosse para Lúcia, ainda era o único lugar que Clarice conhecia como lar. Lúcia soube da situação pela própria mãe, que a procurou com os olhos baixos, quase sem coragem de pedir ajuda. Clarice, mesmo com o passar dos anos, mantinha aquela postura de quem aceitava as coisas do jeito que vinham, sem lutar contra. Ela contou a Lúcia sobre os problemas financeiros e a possibilidade de perder a casa, mas fez isso de forma contida, como se dissesse: eu sei que você já tem seus problemas. No entanto, Lúcia sentiu que não podia deixar a mãe enfrentar isso sozinha. Mesmo com todo o passado complicado entre elas, Clarice ainda era sua mãe, e agora, mais do que nunca, ela precisava de ajuda. Lúcia, porém, também sabia que suas condições financeiras não eram as melhores. Ela trabalhava duro para garantir um bom futuro para Miguel e não tinha como arcar com as dívidas da mãe. O que ela não esperava era que a solução para o problema viesse de Miguel. Miguel, agora já crescido e ciente da história complicada de sua família, era um jovem observador e de coração bondoso. Ele sempre soube, de uma forma ou de outra, que sua mãe tinha carregado muitos fardos ao longo da vida. Lúcia nunca escondeu a verdade de Miguel, ele sabia sobre Adalberto, sobre a forma como ela foi tratada e sobre a dificuldade de ter se reerguido depois de ser abandonada por Mauro.
E, mesmo sabendo de tudo isso, Miguel sempre foi uma criança amorosa e compreensiva, que cresceu com um senso de responsabilidade e empatia surpreendente para a idade. Quando soube da situação da avó, Miguel não ficou parado. Ele tinha economizado dinheiro durante anos, trabalhando em pequenos empregos desde adolescente. O sonho de Miguel era usar esse dinheiro para comprar uma casa para ele e Lúcia, um lugar onde pudessem finalmente deixar o passado para trás e começar uma nova vida, longe das lembranças que ainda rondavam o antigo lar. Mas, ao saber que Clarice estava prestes a perder a casa, Miguel fez algo que Lúcia jamais esperaria. Decidiu usar suas economias para ajudar a avó. "Mãe, eu quero ajudar a vovó", disse Miguel, um dia, enquanto os dois conversavam. "Sei que esse dinheiro era para nós, mas ela precisa mais. E acho que é o certo a se fazer." Lúcia ficou sem palavras. O gesto de Miguel era tão generoso, tão cheio de maturidade, que ela se emocionou na hora. Era difícil para Lúcia acreditar que aquele menino que ela criou com tanto esforço, sozinha, havia se tornado um homem com um coração tão grande. Ela sabia que Miguel tinha aprendido muito com os avós adotivos, Dona Olga e seu Geraldo, e com o próprio exemplo de resiliência que ela tentou passar, mas ver essa generosidade no filho a encheu de orgulho. "Você tem certeza, Miguel?" perguntou ela, ainda processando a decisão do filho. "Esse dinheiro é o seu futuro." Miguel apenas sorriu, um sorriso calmo, cheio de compreensão. Ele colocou a mão sobre a da mãe e disse: "Eu vou conseguir outra casa para nós um dia, mãe. Mas agora, a vovó precisa de nós. E eu quero fazer isso." O coração de Lúcia transbordou de gratidão e admiração. Ela sabia que não havia criado Miguel sozinha, mas, naquele momento, sentiu que todo o esforço, toda a luta que enfrentou desde o nascimento dele, tinha valido a pena. Miguel era o símbolo vivo de que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, algo de bom e puro podia nascer. Ele era a prova de que o ciclo de dor não precisava continuar. Com o dinheiro de Miguel, Lúcia e ele conseguiram comprar um pequeno apartamento para Clarice. Era simples, mas confortável, um lugar onde ela poderia recomeçar, longe das dívidas e das memórias sombrias da antiga casa. Quando entregaram a chave para Clarice, a reação dela foi inesperada. Pela primeira vez em muitos anos, Lúcia viu a mãe chorar. Clarice, que sempre manteve uma postura de resignação, caiu em lágrimas silenciosas, abraçando a filha e o neto com uma gratidão que ela não conseguia expressar em palavras. "Eu não sei o que dizer", Clarice disse, com a voz embargada. "Obrigada. Obrigada por não desistirem de mim." Para Lúcia, aquele momento foi um marco importante. Não só porque a mãe finalmente parecia estar se libertando do fardo do passado, mas porque ali, naquele gesto de Miguel, havia algo muito maior. Miguel havia quebrado o ciclo de dor e abandono que por tanto tempo havia marcado a família. O apartamento para Clarice era muito mais do que um lugar para ela morar, era um símbolo de renovação, de recomeço. Era a prova de que, mesmo depois de tantos anos de sofrimento, a família de Lúcia podia encontrar um caminho para a paz. Com o tempo, aquele pequeno apartamento se tornou um lugar especial para todos eles. Clarice, que sempre viveu sob a sombra de Adalberto, começou a florescer de uma maneira que Lúcia jamais imaginou ser possível. Ela parecia mais leve, mais presente, como se finalmente tivesse encontrado sua própria voz, algo que passou a vida inteira suprimindo. E, aos poucos, Lúcia e Clarice começaram a reconstruir a relação que nunca tiveram. Não era perfeita, mas havia amor, e agora, havia também o perdão. Aos finais de semana, Lúcia, Miguel e Clarice se reuniam naquele apartamento para almoçar e conversar. O passado ainda existia, mas já não tinha o mesmo poder sobre eles. As risadas de Miguel enchiam o ambiente de alegria, e Lúcia olhava para seu filho com a certeza de que o ciclo de dor havia se quebrado. Ele era a nova geração, aquele que estava mudando tudo, trazendo luz para uma história que, por tanto tempo, foi marcada por sombras. E, enquanto via Miguel conversando com a avó, Lúcia finalmente permitiu-se sentir algo que achou que nunca teria: esperança. Uma esperança verdadeira, cheia de vida e amor.